E a semana passada nós considerámos, até os versículos 12, os motivos de Paulo para pregar o Evangelho e particularmente ter pregado o Evangelho em Tessalónica. Não sem ter nessa altura um plano missionário que o levava a determinados lugares e que o fazia passar na sua estratégia missionária pelos grandes centros urbanos. E eis que, chegado à Macedónia, ele esteve em Filipos, ali pregou o Evangelho, foi preso, acabou por dar testemunho e ali veio a nascer uma igreja. Passou também a Tessalónica, ou Tessalonica, depende da questão da acentuação. E ali também pregou o Evangelho, na sinagoga, disputou por várias vezes, foi apedrejado, não foi preso porque, entretanto, acabou por sair da cidade, foi para uma outra localidade, Bereia, e depois chegou a Atenas, etc. Mas também em Tessalónica, o testemunho do apóstolo Paulo foi de tal modo, e a pregação da palavra de tal modo, que houve realmente conversões e acabou por se formar uma igreja. Igreja essa que, ao longo de alguns poucos anos, se tornou uma igreja vibrante, uma igreja que, de facto, acabou por ser considerada como modelo exemplar. E Paulo diz isso logo no início desta carta, que nós já consideramos, aliás, durante o mês de março, em vários aspectos dessa exemplaridade. Hoje vamos a partir do versículo 13, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, o apóstolo Paulo começa com esta expressão na nossa língua. Por isso nós também. Isto é, o que ele está a dizer é naturalmente o que vem de trás, é a sequência. Tem a sua causa naquilo que ele havia dito. E aquilo que ele havia dito tinha sido os vários motivos para pregar o Evangelho. E só lembrar esses 4 motivos que eu a semana passada assinalei. O primeiro motivo no verso 1, que o Evangelho lhe havia sido confiado por Jesus. Por isso mesmo ele não falava para agradar a homens, verso 4. Não falava para agradar a homens, mas a Deus e a sua chamada direta por Deus. Em segundo lugar, no verso 8, ele desejava muito comunicar o Evangelho. A partir do momento em que Paulo tem aquele encontro com Jesus, acaba por ver o Cristo ressurreto, aquele a quem ele estava a perseguir e cujos discípulos ele queria simplesmente prender e matar. Acaba por ter, de facto, essa visão. Aquilo marcou a sua vida e, a partir daí, um desejo tremendo se gerou nele para comunicar o Evangelho a quem quer que fosse. Então, este desejo ardente de comunicar o Evangelho. No verso 3, ele olha para os crentes, verso 11, perdão. É o terceiro motivo no verso 11. Ele considerava, de facto, os crentes em Tessalónica como filhos. E, na verdade, filhos espirituais. Porquê? Ele partilhou o Evangelho com eles. Ele acabou por lhes falar das maravilhas de Deus. E eles acabaram por crer e, com isso, tornaram-se filhos de Deus, mas, de certo modo, filhos espirituais também, filhos na fé. E era desse modo que Paulo os tratava, como um pai trata a seus filhos. E o último motivo que nós consideramos no versículo 12 era o grande objetivo do apóstolo Paulo. Ele fez tudo isso com um grande propósito, com um grande objetivo. É que os crentes se vivessem de um modo digno do Evangelho, digno de Deus. Está no verso 12. Então, agora o que vem a seguir é a consequência direta. Por isso nós também, sem cessar, damos graças a Deus. E este é, de facto, um aspecto que nós encontramos em muitas cartas do apóstolo Paulo, dando graças a Deus por aqueles destinatários das suas cartas, por causa da sua vivência no Evangelho, por causa do seu testemunho, por causa da sua forma de estar. E Paulo faz, de facto, isso. Vejam no capítulo 1 desta mesma epístola, no versículo 2,
1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 2, diz: sempre damos graças a Deus por vós, todos, fazendo menção de vós nas nossas orações. E depois diz: lembrando-nos sem cessar da vossa obra de fé. Voltamos ao capítulo 2 e neste versículo 13 o apóstolo retoma esta ideia, primeiro de dar graças a Deus e segundo de o fazer sem cessar. Era uma coisa que estava constantemente na mente, no coração, nos lábios do apóstolo Paulo quando ele orava ao Senhor. Por isso, porque de facto os crentes ali passaram por provações sérias e estavam firmes na sua fé. No verso 13 ele diz: porquanto vós, havendo recebido, e agora notem, a palavra de Deus que de nós ouvistes, a recebestes não como palavra de homens, mas, e eu vou passar adiante, como palavra de Deus. Aquilo que Paulo transmitiu foi tão somente a palavra de Deus. E ele tem o cuidado de deixar aqui bem claro que aquilo que ele anunciou, aquilo que ele apresentou, não era de homens, não era dele, mas era tão somente de Deus. A palavra é de Deus. E, de facto, quando nós apresentamos a palavra de Deus, então, meus irmãos, nós estamos como que isentos, por assim dizer, daquilo que seja a reação das pessoas. Ou aceitam ou não aceitam, mas ao aceitarem estão a receber aquilo que é de Deus. Ao rejeitarem, estão a rejeitar aquilo que é de Deus. O problema é quando alguns, debaixo desta capa de palavra de Deus, juntam as suas próprias palavras, juntam a sua própria filosofia, juntam as suas próprias ideias, juntam aquilo que eles acham que é e fazem uma interpretação da palavra de Deus. Paulo procurou ter esse cuidado. E numa outra das suas cartas, ele, quando quer expressar a sua opinião, ele diz isto: isto digo eu, não o Senhor. O que não quer dizer que Paulo não achasse que o Senhor poderia aprovar aquilo que ele estava a dizer. Mas uma coisa é aquilo que é a opinião, e ele expressa essa opinião pontualmente, residualmente. Ele não faz isso com grande frequência, mas num ponto ou outro numa das suas cartas, ele menciona isso. Mas, essencialmente, era a palavra que ele havia recebido e que transmitia, palavra de Deus. E quando é palavra de Deus, meus irmãos, ela tem uma seriedade e ela tem uma autoridade tremendas. A palavra de Deus não é para se brincar. Com a palavra de Deus, nós não podemos estar aqui a tentar ajustá-la, ajeitá-la, moldá-la àquilo que são os nossos interesses. A palavra de Deus é para tomar com toda a seriedade, não é? É aquilo e não há outra coisa. E tem autoridade. E tem autoridade porquê? Porque vem daquele que é o Senhor que decide todas as coisas, aquele que é o Senhor soberano, aquilo que realmente é, ou quem é o Senhor de todas as coisas. Havendo recebido a palavra de Deus, que de nós ouvistes, a recebestes, e isto é importante também, a recebeste não com palavras de homens, mas, e na minha tradução tem entre parênteses, isto assim, segundo ela é na verdade. Isto é, a palavra que Paulo transmitia era a palavra de Deus e que não houvesse dúvidas que era mesmo palavra de Deus. Como palavra de Deus, a qual também opera em vós que credes. Eu já vou abeirar-me dessa última frase aí. Então, palavra de Deus foi assim transmitida, e como é que ela foi recebida? Do mesmo modo como palavra de Deus. E, meus irmãos, há aqui um aspecto interessante. Na comunicação, nós sempre temos um transmissor e um receptor, não é? Alguém que transmite, alguém que fala e alguém que ouve, alguém que recebe. E às vezes, digamos, neste processo de comunicação, há interferências. Os irmãos já conhecem aquela brincadeira que às vezes nós fazemos em alguns círculos, juntar vários e então estão uns ao lado dos outros e um começa e diz uma frase pequena,
o ouvido daquele que está ao lado. E esse que está ao lado vai dizer aquilo que ouviu ao outro, até que dá a volta. E quando às vezes dá a volta e chega ao fim, não tem nada a ver ou está muito distorcido com aquilo que foi a palavra inicial. Mas irmãos, nós às vezes introduzimos perturbações na comunicação. Então aquilo que Paulo transmitiu foi a palavra de Deus com toda a fidelidade, com toda a autoridade. Mas eles também receberam isso como sendo efetivamente palavra de Deus. E por isso mesmo, eles puderam transmiti-la a outros do mesmo modo, com a mesma seriedade e com a mesma autoridade. E, meus irmãos, isto é extremamente importante. Se nós não entendemos bem aquilo que é a palavra de Deus, dificilmente conseguimos transmitir aquilo que é a verdade da palavra de Deus. E isso faz com que nós, às vezes, sem querer, estejamos a dizer aos outros, com toda a solenidade, com toda a autoridade, aquilo que na verdade já não é. É uma palavra de Deus que pode ser adocicada, que pode ser ligeiramente alterada, pode levar já à nossa interpretação. Um dia ouvi alguém dizer que, em relação a um texto bíblico, ele dizia assim, a palavra de Deus diz isto assim, assim. E ele estava a querer citar um determinado versículo. A palavra de Deus diz isto assim, assim. E alguém que conhecia diz, não, mas não diz. Se não diz, devia dizer. Não é? Se não diz, devia dizer. Porquê? Porque eu acho que devia dizer. Porque eu acho que é assim. Meus irmãos, nós não achamos. A palavra de Deus é aquilo que é na sua pureza. E, portanto, quando nós a recebemos como palavra de Deus na sua pureza, nós estamos em condições de a transmitir também do mesmo modo. Não é? Se ela chega a nós de uma forma deficiente ou nós a entendemos deficientemente, muito raramente nós vamos conseguir inverter a situação e comunicar aquilo que é legítimo, que é realmente sério. Então, este é um aspecto importantíssimo aqui. Depois, na última parte do verso 13, tem esta expressão, a qual também opera em vós os que credes. A palavra de Deus opera. Esta é uma palavra que o apóstolo Paulo usa, não apenas aqui, mas em duas ou três outras epístolas, com a indicação de que há aqui, de facto, uma intervenção, uma ação própria da palavra de Deus. Nós podemos ler certos livros e sentir-nos inspirados por eles. Sentir-nos até impulsionados por aquilo que o autor escreveu. E podemos dizer que aquele livro mexeu connosco. E às vezes isso acontece. Em relação à palavra de Deus, aquilo que o apóstolo Paulo está a dizer é que essa palavra é de tal modo forte, é de tal modo poderosa, que ela entra em nós e leva-nos a mudanças, leva-nos a transformação. A palavra de Deus opera em nós. E é interessante, Paulo diz isso numa outra carta, opera em nós tanto o querer como também o efetuar. Então, meus irmãos, eu às vezes, pela palavra de Deus, eu sou induzido, sou entusiasmado, podemos dizer, a fazer uma mudança na minha vida. Mas às vezes fico-me por aí. Fico-me pelas boas intenções. Eu desejo, porque até reconheço que se eu aplicar a palavra de Deus tal como ela diz, a minha vida vai ser melhor. Porque é aquilo que Deus quer, é aquilo que é a vontade de Deus. Mas depois não consigo pôr em prática. Depois não consigo passar à ação. Meus irmãos, a palavra de Deus é poderosa. Aliás, Paulo escreve isso numa outra das suas cartas, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É o poder. Os irmãos sabem qual é a palavra que Paulo usa lá? Salvação é poder, salvação é dunamis. É a palavra que é usada para dinamite. E às vezes nós precisamos disso. Porque o nosso coração fica meio endurecido e precisa de dinamite para rebentar.
por assim dizer, com aquelas amarras, com aquilo que nos impede de fazer o que está certo. Então, quando Paulo usa esta palavra aqui, a qual também opera em vós, que credes, e até a ideia dele é que, de facto, este operar mexe de tal modo que transforma, de tal modo que corta aquilo que não está bem para que seja substituído, então, por aquilo que está certo. Nós temos na nossa língua a palavra operar muito associada com aquilo que é intervenção clínica, não é? Quando os médicos vão operar, o que é que eles fazem? Pegam no bisturi, não é? Hoje até já há operações sem ser tão invasivas, não é? Por laparoscopia. Fazem uns furinhos, vários, e metem uns tubinhos lá dentro. Num desses tubos vai uma câmara, com uma resolução fantástica. No outro vai o bisturi, não é? E chega lá e vai cortar exatamente aquilo que é preciso, sem estar, digamos, a abrir tudo, não é? E a pessoa sai ao fim de um tempo, porque a anestesia é muito mais leve, a intervenção é muito menos invasiva, mas o resultado foi bem objetivo, não é? E conseguiu. Então, operar-se está associado com esta ideia de cortar, e cortar o quê? Aquilo que não está bem na nossa vida. Não está bem no nosso corpo. A palavra de Deus, meus irmãos, é como esse bisturi do médico que vai cortar aquilo que não está bem. Então Deus opera em nós, pela sua palavra, transformação. Opera cortes naquilo que não está bem. Ele vai retirar, remover aquilo que nos impede de ter uma comunhão com Deus, nos impede de crescer espiritualmente, nos impede de ter santidade, nos impede de andar no caminho do Senhor. E essa operação, meus irmãos, é feita hoje através de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo opera em nós. E Ele é capaz de nos fazer sentir os nossos pecados. Nós temos a nossa consciência, temos a percepção daquilo que na nossa vida não está bem. Às vezes não temos, é certo. Mas quando temos, pela ação do Espírito do Senhor, pela ação da sua palavra que nós lemos e que nos mostra, e faz como que uma radiografia da nossa vida espiritual, nós percebemos, eu tenho que mudar nisto, naquilo e naquilo outro. E esse é o primeiro passo e é importantíssimo, é reconhecer que alguma coisa não está bem, que nós precisamos de mudar. O segundo passo é desejar mudar. Porque eu sei que se eu desejar mudar, a minha vida vai ficar melhor, não é? Eu reconheço que alguma coisa não está bem, desejo mudar e é mudar para melhor. Ninguém quer mudar para pior, certamente. E a palavra de Deus também não é para nos levar a mudar para piores. Nós queremos mudar para piores, mas às vezes ficamos por aí. Não damos o terceiro passo. E qual é o terceiro passo? É fazer da nossa parte aquilo que nós precisamos para que o que está mal seja removido. Mas os irmãos dirão, mas o pastor não estava a dizer há pouco que é o Espírito Santo que faz isso? Disse e mantenho. É o Espírito Santo que faz. Mas se eu impedir o Espírito Santo de fazer? Se eu disser, não, quem manda na minha vida sou eu. O Espírito Santo fica aí, quietinho no teu lugar. Eu ainda não quero essa mudança. Eu ainda não quero essa transformação. O que é que os irmãos acham que o Espírito Santo faz? Normalmente ele fica quietinho lá, não é? Fica triste, exatamente. E fica quietinho. E isso traz depois sobre nós o quê? O sentimento de tristeza, porque nós até sabemos o que deve ser mudado na nossa vida. Nós até desejaríamos mudar, mas nós não quisemos mudar. E depois, mais tarde, nós lá ouvimos outra pregação, lá ouvimos a palavra do Senhor, lemos a palavra do Senhor e, de novo, vem aquele toque. E nós dizemos, desta vez é que vai.
Agora sim. Mas depois surge qualquer coisa e nós damos mais um passo atrás. E lá vai haver uma vez em que realmente nós acabamos por ceder à ação do Espírito Santo na nossa vida. E as coisas acontecem, mudam, não é? E como que aquele bisturi entra lá e corta. E, meus irmãos, quando isso acontece, qual é a sensação que nós temos? De alívio. Libertei-me, não é? Estou aliviado, estou bem com Deus. Não é isso, meus irmãos? E sentimos-nos tão bem. E eu pergunto, porquê é que às vezes nós não queremos sentir-nos tão bem? Tantas vezes. Só de vez em quando. O Espírito Santo convence pecados insignificantes. É verdade. Mas às vezes nós não nos deixamos, até estamos convencidos, não é? Mas não deixamos que o Espírito Santo haja convenientemente. Mas, meus irmãos, quando deixamos, quando fazemos a nossa parte e o Espírito do Senhor faz a sua parte em nós, meus irmãos, o que é que acontece? Mudanças tremendas na nossa vida. E foi isso que aconteceu em Tessalónica com aqueles crentes. De tal modo essas mudanças aconteceram, que eles puderam dar testemunho aos outros e serem também transmissores da palavra de Deus com toda a fidelidade. Assim como eles receberam do apóstolo Paulo, eles guardaram para si, deixaram que isso os transformasse e foi o suficiente para levar essa mensagem aos outros. E, meus irmãos, não há melhor testemunho do que este. De dizer, Deus é todo-poderoso, Ele é capaz de transformar a tua vida, porque Ele já transformou a minha vida. Nós não somos perfeitos. Não há ninguém aqui que seja perfeito. Nenhum de nós é perfeito. Mas todos nós estamos no caminho da perfeição. E certamente podemos ser melhores do que somos agora. Se deixarmos que a palavra de Deus, tal qual bisturi nas mãos do Senhor, possa cortar da nossa vida espiritual, moral, etc., aquilo que ainda não está bem. E quando isso acontece, meus irmãos, nós sentimos saudáveis espiritualmente. E estando saudáveis espiritualmente, seguramente estamos saudáveis emocionalmente e fisicamente também muitas vezes, não é? Porque quando nós não estamos bem com Deus, não conseguimos estar bem connosco próprios. A palavra de Deus tem esse impacto, esse efeito. Por isso Paulo diz, a qual também opera em vós que credes. E o verso 14. Verso 14 do capítulo 2 diz, pois vós, irmãos, vos haveis feito imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judeia. E para já é isto. Os irmãos estão a ver a consequência? A palavra de Deus operou neles de tal modo que eles acabaram por ser o quê? Imitadores das igrejas de Deus que estão na Judeia. E eu pergunto, então as igrejas de Deus que estavam na Judeia eram igrejas perfeitas? Igrejas santas? Eram? Jerusalém era uma igreja perfeita? Antioquia era uma igreja perfeita? Só para mencionar estas duas? Eram igrejas constituídas por pessoas que naturalmente tinham as suas imperfeições, mas eram igrejas que amavam o Senhor, que realmente deixavam que o Espírito do Senhor as usasse e transformasse. Aquilo que aconteceu em Jerusalém com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi tremendo. Aquilo que depois chegou à Antioquia da Síria, naquela altura, que levou aquela igreja a ser uma igreja missionária, foi tremendo. Igrejas vibrantes, igrejas que de facto anunciavam o Evangelho a tempo e fora de tempo, em qualquer circunstância. E, meus irmãos, a igreja de Tessalónica estava pronta a ser o quê? Imitadora, a fazer o mesmo. Uma igreja que guardava a palavra e que guardava a palavra para a sua própria transformação, mas também que a anunciava, a transmitia aos outros com toda a fidelidade. Uma igreja que, à semelhança da igreja de Antioquia, igreja missionária,
se tornou também ela mesma, Tessalónica, uma igreja missionária em todo aquele derredor. De tal modo, diz o apóstolo Paulo, que já não era preciso mais ele, como apóstolo, ir àquelas localidades circunvizinhas de Tessalónica a anunciar o Evangelho. Porquê? Porque os crentes em Tessalónica tinham tratado disso. Eles tinham feito isso, não é? Então, verso 14, pois vós, irmãos, vos haveis feito imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judeia. E agora notem, até nisto, isto é, até na perseguição havia semelhança. Porque também padecestes, mas agora notem, de quem? De vossos próprios concidadãos, o mesmo que elas, igrejas da Judeia, padeceram dos judeus. Este é um aspecto importante aqui. O desenvolvimento das igrejas naquele primeiro século não foi nada fácil. Foi debaixo de grande perseguição. E o que é curioso é que a perseguição veio exatamente daqueles que eram da mesma raça, por assim dizer. Judeus perseguindo judeus. Aliás, nós sabemos que Cristo Jesus foi morto por causa de quê? De inveja. De ser considerado o rei dos judeus. Vejam o que está no verso 15, não é? Os quais mataram o Senhor Jesus, bem como aos profetas, e a nós nos perseguiram. E depois diz, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens. Ou seja, só eles é que se acham senhores da verdade. O próprio apóstolo Paulo, quando ainda era Saulo de Tarso, era exatamente o mesmo, não é? Ele perseguiu a igreja. Ele consentiu na morte de Estevão, ficando ali junto com as roupas de Estevão, enquanto Estevão estava a ser apedrejado até à morte. Então, os judeus perseguiram e continuavam a perseguir as igrejas dos judeus, mas também as igrejas dos gentios. Estavam rodeadas de pessoas que perseguiam os crentes dessas mesmas igrejas. E isso aconteceu em Tessalónica. E lembrando aqui de Tessalónica, em termos de perseguição, há um aspecto importante. Paulo foi lá e pregou o Evangelho. Diz a Escritura em Atos dos Apóstolos que por 3 sábados ele pregou o Evangelho. Procurando demonstrar aos judeus que Jesus era de facto quem? O Messias prometido, que havia de vir, o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz do Calvário por causa dos pecados e que desse modo veio então trazer a paz e a reconciliação a todos os homens. E que através dele nós seríamos salvos ou podemos ser salvos. Alguns judeus aceitaram. Até, segundo diz lá, pessoas influentes na cidade de Salónica naquela altura. Mas logo outros judeus vieram atrás de Paulo, perseguiram e começaram a apedrejar. Nós pensamos, isto só aconteceu há 2000 anos atrás. Em Portugal, nos primórdios do Evangelho, pastores e outros crentes foram apedrejados em vários lugares deste país. Hoje não, graças a Deus. Mas das várias denominações, eu lembro-me do falecido pastor Joaquim Machado, em Viseu, a casa dele foi apedrejada. Em outros lugares, e no entanto, hoje lá está uma igreja com mais de 100 anos, não é? Ali está. Mas há 100 anos atrás, não era a mesma facilidade de pregar o Evangelho, no nosso país. Há 2000 anos atrás, pior ainda. Só que a igreja foi constituída, começou a pregar o Evangelho e começou a ser constituída então por crentes que eram de Tessalónica, da cidade, eram gentios, não judeus. E quem é que vai perseguir esses crentes gentios? Outros gentios, outros não judeus. Ou seja, e é por isso que Paulo escreve aqui, não é, nesta segunda parte do verso 14, porque também padecestes dos vossos próprios concidadãos. Ou seja, já não foram os judeus que vos perseguiram, foram os de Tessalónica, os da vossa cidade,
os vossos conterrâneos que vos perseguiram, e vós padecestes. Mas não vos atemorizaste. Não deixaste de anunciar o Evangelho, não deixaste de viver esse Evangelho. Não é? No verso 15 nós bem sabemos, porque já lemos, os quais mataram, isto é, os judeus em Jerusalém, mataram o Senhor Jesus, bem como os profetas. Não é? Os irmãos lembram-se daquilo que o Senhor Jesus, a dado passo, disse, olhando para Jerusalém, já quase no final da sua vida terrena: ai de ti, Jerusalém, que e apedrejas os que te são enviados. Poucos foram os profetas que não foram apedrejados ou mortos antes da vinda de Jesus. Aquele que veio imediatamente antes de Jesus, que foi João o Batista, também foi morto. Não por apedrejamento, mas ai de ti, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. E isso continuava a acontecer. A perseguição não parava, não é? Verso 16. E nos impedem de falar aos gentios para que sejam salvos. Então, esses mesmos judeus que são do contra, querem impedir o apóstolo Paulo de falar o quê? Da salvação. Porque ele sabe que essa salvação vai levar, vai alcançar os gentios e vai levar a uma transformação, uma revolução em todo o mundo, não é? De modo que enchem, verso 16, de modo que enchem sempre a medida dos seus pecados, mas a ira caiu sobre eles, afinal. Vejam esta colocação do apóstolo Paulo, de modo que enchem sempre a medida dos seus pecados. É assim que tem a vossa tradução. Verso 16. De modo que enchem sempre a medida dos seus pecados. Encher a medida. E quando nós pensamos nesta expressão, encher a medida, quer dizer que é como os brasileiros falam, não é? Ficar com o saco cheio. Quando fica com o saco cheio, o que é que faz? Transborda, deita fora, não é? Bom, nós estamos a brincar, mas a coisa era séria. Porque aquilo que eles estavam a fazer, perseguindo aqueles missionários, perseguindo os crentes das igrejas, só estavam a aumentar o seu próprio pecado e a ofender quem? A Deus. E a ira do Senhor depois viria sobre eles. E é isso que Paulo diz aí. Mas a ira caiu sobre eles, afinal. Não sei se é assim que está na vossa tradução. Até ao fim. Não é? Até ao fim, ou seja, Deus acabou por fazer cair a sua mão pesada sobre eles. E na verdade, daqueles que perseguem os que são do Senhor. Eu não digo os que são servos do Senhor, porque na verdade todos nós devemos ser servos, não é? Mas daqueles que perseguem os crentes, aqueles que são do Senhor. Porque Deus não dorme. E Deus acabará por fazer a sua própria justiça sobre eles, não é? Aliás, a Escritura diz, mais do que uma vez, minha é a vingança, diz o Senhor. Então nós vamos deixar isso com o Senhor. E aquilo que Paulo está a dizer é que aqueles que perseguem as igrejas, aqueles que realmente perseguem os crentes por causa da sua fé, aqueles que querem fechar as igrejas, acabarão por se ter de haver com quem? Com Deus. Mas certamente poderá estar a passar pela vossa cabeça, meus irmãos, aquilo que nós vemos hoje ainda por este mundo fora, em alguns países, onde as igrejas são queimadas, os crentes são mortos à espada ou à pistola, lançados para valas comuns, são torturados. Ainda hoje isso acontece. E será que Deus não vê? Será que Deus não se importa? Será que a ira de Deus ainda não encheu? Meus irmãos, eu apenas posso dizer que Deus não dorme. E no seu tempo Deus vai agir.
mas nós precisamos de orar pela igreja perseguida, por aqueles irmãos nossos que hoje não têm a mesma liberdade que nós temos, de poder sair à rua, entrar, ninguém vem atrás de nós, ninguém vem saber para onde nós vamos, ninguém nos apedreja nem à entrada nem à saída. Esta liberdade que nós temos hoje em Cristo e no nosso país é uma coisa que nós devemos prezar, que outros irmãos não têm nos dias de hoje. Mas nem por isso eles deixam de louvar ao Senhor, de anunciar o seu nome, viver pela sua graça. Meus irmãos, os últimos versículos, e só tenho 2 minutos. Verso 17. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por algum tempo, de vista, mas não de coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Não sei se a vossa tradução está assim ou não. Nesta parte em particular. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por algum tempo. Privados, é assim que tem? Não, privados. Sim, é assim que tem? Sónia, por favor, então. Orfanados. Ora, que bonito. É exatamente isso. A ideia é exatamente essa. Quando nós vamos, e eu não quero abusar da questão do grego, mas no grego é exatamente essa a palavra que lá está. Orfanados. Não é uma palavra que nós usamos muito, pois não. Mas então o que é isso de orfanados? É ficar órfão. E o que é que acontece a uma pessoa que fica órfã? Não tem pai nem mãe, não é? Ou pelo menos não tem pai ou mãe. Então como é que o apóstolo Paulo usa esta ideia aqui de ele se sentir órfão? A ideia de orfanato não é que ele seja órfão, mas é a ideia de que ele perdeu os seus filhos, não é? Vejam no versículo 11. Por isso é que eu há pouco fui ler aqueles versículos para trás. Mas vejam no versículo 11. Como é que Paulo considerava aqueles crentes? Assim como sabeis de que modo vos tratávamos a cada um de vós como um pai a seus filhos. Então, porquê é que Paulo usa esta expressão de que se sentia órfão? Orfanado. Não é órfão, é orfanado. Sentia-se orfanado porque os seus filhos foram como que lhe foram retirados. E retirados porquê? Porque Paulo não estava com eles. Paulo quis ir ter com eles. Paulo queria estar com eles, mas isso não lhe foi permitido. E Paulo sentia-se como um pai orfanado dos seus filhos, sem os seus filhos, privado dos seus filhos. Obrigado, Sónia, quem tem esta tradução, porque é exatamente isso, não é? Que expressa a palavra. Mas diz aqui, não de vista, sim, mas não de coração. Ou seja, de coração, Paulo continuava a sentir-se pai daqueles filhos espirituais. Mas de vista eles estavam longe e Paulo não conseguia chegar lá junto deles. E o verso 18 diz: pelo que quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2. Só que Satanás nos impediu. Meus irmãos, este é um aspecto que nós nunca podemos deixar de ter em conta. Satanás é sempre o adversário de Deus e da obra missionária. E quando nós queremos fazer a obra missionária, e podemos ter todo o empolgo, todo o desejo, toda a vontade, não podemos esquecer que há sempre alguém que quer contrariar esses intentos. E Satanás faz isso e vem fazendo isso desde os dias de Jesus. Não é? Verso 19, para terminar. Porque qual, e ele coloca aqui 2 perguntas de retórica. E eu digo perguntas de retórica porquê? Porque ele dá logo a resposta. Ele não está à espera da resposta, ele dá logo. Porque qual é a nossa esperança, o gozo, ou coroa da glória diante de nosso Senhor Jesus na sua vinda? Porventura, não sois vós? E ele depois responde no verso 20. Na verdade, vós sois a nossa
glória e o nosso gozo. Em que ou em quem é que Paulo se gloriava? No Senhor, certamente, mas também naqueles que ele tinha ganho para o Senhor. Vós sois a nossa glória e o nosso gozo. Meus irmãos, deixem-me dizer isso. Vós sois também a minha glória e o meu gozo. Sentimos-nos bem estar aqui na casa do Senhor. Amém? Sentimos-nos bem em fazermos parte deste corpo. Sentimos-nos bem em termos o mesmo propósito. Sentimos-nos bem em fazermos a vontade do Senhor. Amém? Sentimos-nos bem em podermos ajudar-nos e amparar-nos uns aos outros, não é? Que o Senhor nos continue assim, a manter unidos e que a nossa glória seja tão somente servir e agradar ao nosso Deus. Amém.